Bom dia, garotada do 6º ano, e bom dia também aos professores, guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho para estimular essa garotada a continuar estudando. Garotadinha do 6º ano que já está acordada aí porque estava na aula de educação física. Então vamos todos com calma, sentar devagar, pegar aí o seu material para a aula de geografia de hoje. E hoje nós iremos continuar trabalhando as comunidades tradicionais do Brasil. É a parte 2, aula muito interessante, conhecendo aí as características dos povos brasileiros. E para que nós possamos também contextualizar, nós trabalharemos a seguinte habilidade na tela. Habilidade 02, analisar e comparar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. Unidade temática, sujeito e seu lugar no mundo, e objeto de conhecimento, diversidade e dinâmica da população mundial e local. Para ministrar a aula de hoje, ao meu lado já está aqui o professor Antônio Russo. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos. Novamente aqui juntos, né, mediando a aula de geografia. É um prazer sempre estar com você aqui. Um prazer também estar com o pessoal aí do 6º ano, né, os alunos, os professores e a todos aí que estão acompanhando essas aulas aí que começam agora, né? Nós vamos ter aí uma continuidade das comunidades tradicionais, né, e agora nós vamos ter aí um vídeo, né, professor Carlos? Sim, um vídeo muito interessante, né? Maior comunidade quilombola no Brasil. Preste bem atenção no vídeo. São mais de 200 mil famílias quilombolas em todo o país. E a equipe de reportagem da redação da NBR foi conhecer uma comunidade em Cavalcante, município de Goiás, a 300 quilômetros de Brasília, e mostra para você os Calungas. Os quilombos surgiram no século XVI, como grupos de escravos que se refugiavam na mata para escapar dos trabalhos forçados. Formado há 300 anos no norte de Goiás, os Calungas são a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Até o início da década de 80, muitos deles ainda duvidavam do fim da escravidão. Os fazendeiros colocavam uma imagem negativa na cabeça das pessoas, principalmente aqueles mais velhos, né? Para não aceitar serem se identificados como quilombola, né? Que ia voltar à escravidão e tal. Nos últimos 30 anos, o quilombo sofreu transformações. As cabanas de palha foram dando lugar às casas de alvenaria, mas ainda há o que melhorar. O Quilombo Calunga abriga mais de 8 mil pessoas. Metade das famílias recebem o Bolsa Família, mas muitos ainda estão em situação de extrema pobreza. O artesanato e a tecelagem são fontes de renda para as mulheres da região. Não é só aqui, essa tecelagem está em todo o sítio histórico. O Calunga está sendo reativado. A tecelagem. Tradicionalmente, os calungas plantavam para o próprio consumo. Hoje, esses alimentos são vendidos para a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Em seguida, eles são transformados em merenda escolar. Antes da gente ter essas oportunidades, a gente já produzia, né? Mas era mais pouco, porque a gente não tinha quem comprava o excedente. E hoje, além da gente come, né, uma coisa puro, e o excedente a gente está vendendo e colocando um dinheirinho no bolso para comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar um remédio até e dar uma passeadinha em algum lugar se caso precisar, né? Outra ação do governo federal no Quilombo Calunga foi a construção de 157 casas. Às vezes pessoas pensam assim, mas os quilombolas não podem mudar a característica, né? Mas não, pode sim, pode mudar de melhor para melhor, né? Do pior para melhor. Ter uma casinha boa não é mudar a característica, não. Né? Não é mudar perder sua identidade de ser quilombola, não. É o contrário. Ser quilombola, ele se sente feliz de ser quilombola, mas também tendo o direito de ser cidadão brasileiro, e como qualquer cidadão merece também ter uma vida digna, né?
A comunidade também se mobilizou por meio do projeto Calunga Sustentável. A ação promove diversos cursos, como fabricação de cosméticos com produtos locais. Um dos objetivos do Calunga Sustentável é ensinar a gente a andar com a própria perna, certo? A gente dá ali o caminho, né? Ali ensina como fazer e daí para a pessoa dar continuidade. O projeto recebe apoio da Petrobras, que disponibilizou mais de R$1 milhão para a iniciativa. Parte desse dinheiro foi investido em aulas de inglês. Eu estou aprofundando os meus conhecimentos, né, em inglês, estou aprendendo novas coisas que eu espero levar para a vida inteira, né? Engenho 2, uma das comunidades do Quilombo. Mais da metade da renda local vem do turismo por causa das cachoeiras e das belezas naturais da região. É muito bonito e ao mesmo tempo é muito interessante, que a gente sabe que tem uma história de anos atrás e aí acaba aproximando um pouco a gente da história. Eu não sei, é meio mágico. A Lei Áurea libertou os escravos em 1888, mas até hoje, quilombolas como o seu Cirilo lutam para ser reconhecidos não apenas nas páginas dos livros escolares, mas também na história que é escrita dia a dia. Daquele tempo para hoje, estou me sentindo jovens. A mesma coisa, melhor do que na minha juventude, né? Porque hoje a gente sabe de quem a gente procurar, nossos direitos, sabe o que é uma cidadania qualificada e coletiva, né? Então isso para nós para mim, eu me sinto hoje como se fosse um jovem de 15 anos. Né? É isso aí, pessoal. Um vídeo aí bem interessante, né? Mostra aí uma comunidade quilombola, né? Falaram até na questão aí da atribuição dos calungas, né? Calungas foram lá os descendentes dos africanos, né? Que foram escravizados aqui no Brasil, principalmente trabalhando nas minas de ouro, né? Que aí fizeram essas comunidades que são comunidades autossuficientes, tem que deixar bem claro isso aí. Né, e, logicamente, com o passar do tempo, né, eles foram se aprimorando e o excedente, né, como foi falado aí no vídeo, eles acabam ou trocando por produtos ou vendendo aí nas cidades, né? Então, essa comunidade aí vive lá no estado de Goiás, tá certo? E, logicamente, né, quando a gente fala em comunidades, principalmente comunidades tradicionais que vivem em terras originalmente delas mesmo, precisa de leis. Né? Então, não é somente eles estarem morando lá, ele tem que ter o direito ao uso e fruto dessas terras. E aí nós vamos aí ver o decreto aí que, logicamente, oficializa a questão aí dos povos e comunidades tradicionais quanto à questão do território. Então nós temos aí o decreto 6.040 de 2007, que reconhece, né, esses povos como grupos de culturas diferenciadas, né, de própria formação, organização, de uma própria organização social, e ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então é importante retratar isso. Então, eles pertencem à terra originalmente, essa terra dá o uso e o direito de eles utilizarem sem outros, né, invadirem, né, para não ter aqueles atritos que acabam tendo aí nesse processo que nós temos aqui no território do Brasil, que ainda tem milhões e milhões aí de terras aí para se definir a padronização delas, tá certo? Vamos lá acompanhar na próxima tela, né, o decreto aí dá espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, né? Então é aquilo que nós chamamos de usufruto, né? Eles utilizam da melhor maneira que eles acham, né, para ganho ou não, para autossustento
e também para a questão de econômica, né? Logicamente, não nos termos modernos que a gente tem hoje de alta tecnologia, mas de uma forma que eles consigam viver tranquilamente nessa comunidade aí, tá certo? E aí a gente vai ver algumas comunidades aí tradicionais que tem aqui no nosso país, que são inúmeras, né? Mas pelo pouco tempo a gente não consegue mostrar todas. A primeira delas aí é a de Quebradeiras do Coco Babaçu. Então elas estão localizadas no estado do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, né? Naquela região que nós denominamos de meio norte. Né? As atividades é a coleta de coco babaçu e beneficiamento em óleo, sabão e farinha, coleta de alimentos na mata, roçado e criação de pequenos animais. Eles lutam pelo livre acesso aos babaçuais e a ameaça de cercamento do território por fazendeiros e grileiros e avanço do agronegócio, que é o concorrente aí desleal para essas quebradeiras do coco babaçu. Então elas se organizam em associações, cooperativas e entre outros, né, para estar, né, cada vez mais se organizando, né, fazendo grupos aí, se alinhando e ter esse direito aí de estar usufruindo da terra na qual sempre pertenceu a elas aí, tá certo? Outra comunidade tradicional que a gente estuda muito são os ribeirinhos, tá? Então os ribeirinhos aí, eles são povos espalhados pelo território amazônico, né, profunda integração entre vida humana e o ciclo dos rios. O clima amazônico tem 2 estações bem marcadas, cheias no verão e seca no inverno, com o nível das águas variando muitos metros de uma estação para a outra, né? Então os ribeirinhos habitam as margens dos rios, igarapés, igapós e lagos da floresta, absorvendo a variação sazonal das águas como uma característica fundamental na constituição de sua rotina de vida e trabalho. Então por isso que, né, observando aí a foto, né, as casas elas estão mais elevadas, porque quando há cheias dos rios, aí não inunda, né, e acabamos sofrendo aí as consequências das inundações, né? Então, dá para perceber, né, Carlos, que eles são realmente ribeirinhos, né? Estão lá perto, na ribeira dos rios. Perto, perto do rio, né? Eu acredito que estar perto desses povos, né, conhecê-los, talvez aí quem tiver algum dia a oportunidade de estar lá perto, ver a cultura, é muito legal assim você entrar dentro, né, da comunidade desses povos e aprender com eles. E aí nós temos o próximo aí, que são os caiçaras, né? A gente até, né, até comentamos aí na aula anterior, até o professor Carlos chegou a citar, né? Que são povos que vivem entre a serra e o mar. Isso desde o século XVI, né? Então uma miscigenação de indígenas, né, junto com os europeus que vieram para cá. Então é aquela região. Então por isso que é muito comum aqui em São Paulo, principalmente, a gente chamar, né, os povos que vivem aí nas regiões praianas, né, litorâneas aqui, né, de chamar aí de caiçaras aqueles que são, né, os seus descendentes, tá certo? Então essas regiões aí são muito conhecidas aí por esses povos caiçaras aí. Certo, professor? Vamos a uma atividade? Certo. Aqui nós temos os professores aqui no chat, professora Maria aqui estimulando a garotada a participar da aula, professora Rosilene também aqui, da Escola Estadual Celestino Correia Pina, também estimulando a garotada. Professora Valesca já falou que já foi em uma comunidade ribeirinha e traz aí um cabedal de conhecimentos, né, de aprendizados dentro dessas comunidades. Bem legal aqui a participação dos profs. E agora, quem vai responder vai ser os estudantes do 6º ano. Vamos colocar na tela a atividade. Na cidade em que você mora, existe alguma comunidade tradicional? Você conhece alguma comunidade tradicional aí na sua região? Em caso afirmativo, cite a cidade e o nome da comunidade tradicional. 2 minutos, dedinho no teclado, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação. Muitas respostas aqui, professor Antônio. Professora Laudelina está colocando aqui que lá no bairro onde ela vive, no bairro de Vila Maria, existe comunidades indígenas lá próximo. Apareceu aqui também, professor Antônio, Salto de Pirapora, né, professora Márcia, e outros professores também colocaram que existe uma comunidade lá chamada Cafundó, né, a professora Adriana também colocou aqui na região de Salto de Pirapora, tem o Quilombo Cafundó. Ele aparece bastante aqui, essa questão do Quilombo Cafundó. Também a professora Lucidalva está colocando em Jaraguá, né? E em Guarulhos também existem comunidades ali tradicionais. E o que mais aparece aqui, professor Antônio, é o Quilombo Cafundó. Ah, que legal. Isso é importante. A gente sabe que no estado de São Paulo existem várias comunidades tradicionais, até pelo histórico, né, da formação, né, do estado de São Paulo, né, desde 1554 da sua fundação. Então tem essas questões aí dessas comunidades permanecerem nos seus locais. É lógico que, né, boa parte acabou, né, se extinguindo, mas ainda temos aí centenas de comunidades. Uma das mais principais aí, que a gente costuma falar muito sobre essas comunidades, é dos quilombolas, né? Então vamos lá ver os quilombos. São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Então, da mesma forma que a gente viu anteriormente de outras comunidades tradicionais, as comunidades também quilombolas, né, também têm esse direito aí dos territórios, principalmente sendo uma herança, né, dos seus ancestrais, né, e utilizam-se também até do usufruto, né, vou até explicar o usufruto, tá, professor Carlos? Sim, vamos lá. Né, que é o direito de você utilizar ela enquanto você estiver no território, né, então essa é a relação que tem, né, eu sei que muitos alunos podem não saber, mas a gente tem hoje, né, meios, né, de a gente estar sabendo coisas que a gente pode pesquisar. E às vezes a gente subestima os nossos alunos, que têm uma capacidade enorme de aprendizagem e de interesse e curiosidade em saber certas palavras que nós colocamos aqui no nosso dia a dia. E aqui nós estamos aqui para isso, para passar informação e ensinar também, tá certo? Vamos lá para a próxima tela? Na próxima tela tem lá também um artigo, um decreto, relacionando a comunidade quilombola. Remanescentes das comunidades dos quilombos, os grupos étnicos raciais, estão lá no artigo 2º do decreto número 4.887/2003. Trajetória histórica, ancestralidade negra, relacionada à resistência e à opressão histórica. Então, quando a gente ouve historicamente, o professor de história está aqui, né, testemunha disso, falamos de quilombolas, nós falamos dessa questão aí da opressão e dessa reação, né, essa questão reativa, né, dos que foram escravizados aqui no Brasil e uma forma de ser contrário a esse processo de opressão, né, professor? Sim, verdade. E olha, garotada do 6º ano, o conhecimento que vocês vão adquirindo com as aulas não para por aqui. Ao longo do ano, o ano que vem, até vocês terminarem aí o terceirão, né, daqui a alguns anos lá na frente, preste bem atenção, porque vocês vão trabalhar muito essa questão aqui dos povos indígenas, dos escravizados, dos lugares e protagonistas de resistência. Então, a aula de história trabalha também muito com a nossa identidade. Legal? Então, vamos seguir aí na próxima tela. Nós vamos ter aí a região aí do principal, né, o mais conhecido quilombo aí, que é o Quilombo dos Palmares. Né, esse quilombo aí, ele surge no final do século XVI, no território que ainda era a capitania de Pernambuco, mas que hoje é o estado de Alagoas. Então vejo aí, né, a imensidão desse quilombo, né, eu acho que o principal quilombo aí que a gente pode citar aí, né, tendo lá o Rei Zumbi, né, comandando essa região aí. Então ela é extremamente histórica, é uma relação bem forte que tem aí dos escravizados, né, dos seus descendentes no Quilombo dos Palmares. Mas o Quilombo dos Palmares não é o único que nós temos no Brasil. Na próxima tela, já pode ir para a próxima tela, nós temos lá as comunidades quilombolas distribuídas no Brasil afora aí, tá? Então nós temos a região, praticamente todas as regiões aí envolvidas, né? A região norte, ela tem bem menos, até por causa, né, de como foi a colonização aqui no Brasil, que começa na região litorânea e se expande posteriormente, né, com o passar do tempo.
Mas nós temos lá, né, Bahia, Maranhão em destaque, né, mais escuros aí com mais de 500 comunidades quilombolas, né, então são mais de 3.000 comunidades quilombolas que nós temos no Brasil, né, todos os estados aí, principalmente Centro-Oeste, Nordeste, né, o Sul, né, também, que muita gente não sabe, então essas 4 regiões que nós temos no Brasil, no Norte também tem, mas são bem poucas, né, mas nessas 4 regiões e principalmente na região nordestina, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Né? Nessa próxima tela a gente vai observar o total estimado de localidades quilombolas, né? Isso aí dados de 2019, isso aí dados do IBGE. As que estão em vermelha, né, que dá para aparecer em destaque, até ampliei aí a legenda, são localidades oficialmente delimitadas e definidas em setores censitários, através do censo, que é feito de 10 em 10 anos aqui no Brasil, né, que deveria ter em 2020, mas pelo problema aí da pandemia foi adiado. O que está em verde são agrupamentos quilombolas definidos em setores censitários. E em amarelo, outras localidades quilombolas. Então nós temos aí, como eu falei para vocês, mais de 3.000 comunidades quilombolas que estão divididas nesses aspectos aí que nós observamos nesse próximo mapa. Vamos ver uma imagem aí, né, que mostra aí uma comunidade quilombola, né, que aí tem a Casa de Taipa, que é comum, né, nessas comunidades aí, no caso aqui no Maranhão, né, então são comunidades, como a gente viu anteriormente de outras comunidades, são autossuficientes, elas produzem, né, para o próprio sustento, tá? Então isso é interessante retratar para todos, né, para os alunos aí principalmente, nessa questão aí do autossustento que essas comunidades, no geral, tradicionais aqui no Brasil têm, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí a região do Vale do Ribeira, né, aqui no estado de São Paulo, que tem, né, o quilombo de São Pedro, mas tem outros quilombos também. Então é localizado no município de Eldorado e Iporanga, né, que é a região aí do Vale do Ribeira. Aproximadamente tem lá 39 famílias e a prática da agricultura de coivara, baseada no revezamento das terras cultivadas. E é isso que é interessante a gente retratar, né? Essa questão, né, do revezamento da terra, ou seja, eles fazem uma produção que é a produção coivara para não danificar a terra, porque a gente sabe que alguns produtos que são produzidos, eles sugam muito dos nutrientes da terra. Então ele faz a variação, né, desse tipo de cultura aí, porque o importante é você preservar a terra, principalmente nessas comunidades tradicionais. O certo é a preservação no geral, mas na comunidade tradicional que tem esse autossustento, é muito mais importante ainda. Vamos lá ver lá um mapa do Vale do Ribeira, né, a região em vermelha, que está lá entre a região do estado de São Paulo, mas também tem na região do Paraná. Então nós temos algumas cidades aí, né, do Vale do Ribeira, né, o Apiaí, né, nós temos a Barra do Turvo, né, nós temos a São Lourenço da Serra, Sete Barras, né, Itaperaí, várias cidades aí que pertencem a essa região aí, o Vale do Ribeira, tá certo? E aí nós temos aí uma imagem, né, mostrando aí uma das vários aí, quilombos, né, aí no caso é o quilombo dos Palmares, em Alagoas, né, e também lá, né, ao fundo lá uma enorme Casa de Taipa, então uma reunião aí dessas comunidades. Então, são comunidades tradicionais do Brasil, tá certo? Nós trouxemos comunidades diferenciadas aí. É interessante pesquisar isso, né? Se vocês quiserem saber mais sobre a comunidade dos Palmares aí, pode entrar nesse link aí, tem o QR Code, e aí vocês podem pesquisar mais sobre essa questão aí, que é uma fundação, que é a Fundação Cultural dos Palmares, e de outras culturas tradicionais aí que nós aprendemos aí no nosso decorrer aí, tudo bem? Obrigado aí pela participação de todos, né? Estudem, participem, né? E lembrando, né, que conhecimento é sempre bom, né? Quanto mais conhecimento, melhor, né, professor? Sim, vou mandar aqui um abraço bem rapidinho para o professor Flávio de Matemática, a professora Delma de Ciências, estão aqui ligados na aula do Centro de Mídias. Eles são lá da escola professor Luciana Caroso Latorre, em Osasco, bem pertinho de casa. Ó, bom trabalho para os professores aí do Latorre, para a galera aí, continue estudando, avalia aí a aula no final e até a próxima aula. Tchau!